Tudo bem? Oi, tudo? Boa noite. Oi, pessoal. Boa noite, Fran. Muito bom estar com você aqui para falar de um tema super comum na maternidade, que é esse sentimento de culpa. Eu estou muito feliz de você estar participando com a gente. Muito obrigada, dividindo aí essa noite. Gente, eu vou contar para vocês que a Fran também tá entrando nesse mundo da maternidade, né, Fran? Então Uhum. vai ter muito para acrescentar. A Fran, gente, ela é psicóloga, né? Chama Franciele Moura. Ela é especialista em saúde cardiometabólica do adulto. É isso, Fran? Depois me corrige se eu falar Isso. alguma coisa diferente, né? Ela é graduanda em terapia cognitiva comportamental e neuropsicologia. E ela, gente, traz muito conteúdo bacana e legal no Instagram dela. Eu gosto, eu acho que vale a pena olhar, bastante conteúdo legal para vocês. E a gente tem que valorizar todos os profissionais da saúde que estão ali dispostos a trazer mais informações de qualidade para vocês, né, Fran? Perfeito. Eu fico muito feliz com o convite, né? Então, quando eu recebi o convite, na verdade, da Carol e da Ana, ainda não estava, né, me sentindo mãe, porque não estava descoberta ainda o menino. E logo que a gente começou a estruturar aí, eu disse para elas: olha que interessante, eu estou entrando nesse projeto, né, vivenciando já na prática um pouquinho do que realmente a gente vai falar aqui, do que a gente vai trazer. E também, né, como profissional e nova aí nesse mundo, eu falo para Carol que eu estou aprendendo muito aqui também com as coisas que ela está trazendo, que a Ana também está trazendo. Para mim, né, como mãe também é muita coisa nova, é muitas descobertas, né? Então, não tô falando agora como mãe ainda, né? Então, tá sendo muito legal poder receber também aí muito dos ensinamentos de vocês e essa troca, né, que vocês estão tendo. Ah, obrigada, Fran. A gente fica muito agradecida, né? Então, assim, realmente o nosso intuito é ajudar as mães, né, a buscar, né, chegar nesse emagrecimento, até essa melhora da autoestima. Então, a gente vai trazer sempre temas para facilitar elas a conseguir vencer todas as barreiras e desafios da maternidade para chegar nesse resultado. E o tema de hoje, então, é super comum, né? Que é como vencer o sentimento de culpa para a gente cuidar de si mesma, né? Então a gente sabe que uma das dificuldades, Fran, do mundo da maternidade é você ter uma tranquilidade para que você possa olhar para si mesma, né? Para que a gente consiga olhar para si mesma e começar a nos cuidar. E para ir atrás desse emagrecimento, né, para melhorar essa autoestima, para você começar a se alimentar melhor e priorizar um tempo para você fazer exercício, você tem que estar com esse coração, né, mais tranquilo, né, mais em paz. Só que a gente sabe que muitas das vezes isso não acontece, né? Justamente porque Uhum. existe um sentimento de culpa, né, que fica ali em volta da mãe desde o nascimento, principalmente do primeiro filho. Então, desde a gestação, parece que, né, a mulher já percebe essas expectativas vindo de outras mulheres, né? Que a gente, para ser considerada uma boa mãe, tem que comer bem, tem que não beber, não pode tingir o cabelo, não pode fazer aquilo e não sei o quê. E essas expectativas depois vêm com o parto, com a amamentação, de conseguir amamentar ou não, enfim. E ela toma conta e participa aí esse sentimento de culpa da vida da mãe. Então eu queria que você começasse aí contando pra gente, comentasse um pouco sobre esse sentimento de culpa, né, que vem junto com a maternidade, por que será que ele acontece? Você pode ficar bem livre aí para poder comentar um pouquinho pra gente. Uhum. Bom, Carol, eu acho que é muito importante a gente iniciar pensando, né, que nós mulheres, a gente já traz um pouquinho dessa predisposição assim cultural de que, né, a gente precisa dar conta de tudo e que a gente vai ocupar todos os papéis de uma certa forma, perfeitamente sem ter falhas, né? Então, nada mais do que na maternidade, com os filhos, na vida de mãe, a gente também quer, né, colocar em prática sem que tenha falhas, sem que tenha culpas, né? E a gente acaba visualizando que isso acontece, isso está presente,
né? Então, de uma certa forma, acho que a gente já pensa um pouquinho aí que já vem do nosso lado feminino, né? Bom, eu acho que é muito importante a gente perceber que, inicialmente também, que tanto na maternidade, né, na questão de gestação, quanto na questão de já estar, né, com os bebês, né, não tem um manual, né, de como ser mãe, né, como lidar com o emocional. A gente está, de certa forma, tanto num processo de adaptação, quanto num processo hormonal, quanto no processo de rotina, quanto no processo de vivências, tudo novo. Então, assim, não existe um manual, né? E cada pessoa lida de uma forma. E a nossa ideia é trazer para que essa forma seja o mais confortável possível, né? E dentro de aprendizados e de dificuldades, como tu relatou no início, né? E que não é fácil, né? Mas que a gente pode aí buscar uma melhor forma de lidar com todo esse momento, porque tem um lado muito positivo e prazeroso desse momento, né? Se viesse com o Bom, manual, né, Fran, ia ser tão mais fácil, né? Se aí eu já viesse ia com pedir esse manual. é, seria muito mais fácil, né? Mas eu acho que é isso que você falou, né? Essa busca pela perfeição, né? Que já pode ser vinda da mulher, cultural e sei lá, várias outras coisas eu acho que podem estar relacionadas, né? Uhum. É muito importante todos os nossos papéis, né, Carol? Quando a gente adquire o papel de mãe, né, a gente não pode, é uma coisa que eu acho que vai ser meio que o centro, né, da nossa troca hoje, é que quando a gente adquire o papel de mãe, a gente não pode esquecer a importância dos outros papéis. Os outros papéis não devem ser anulados, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar que antes de ser mãe, nós somos mulheres, nós somos filha, nós somos amiga, nós somos, enfim, médica, psicóloga, né? Então, nós temos outros papéis que são muito importantes. E isso é muito comum na maternidade, Carol, e assim, já tive muitos pacientes que buscaram acompanhamento terapêutico justamente por isso, né? Pelo simples fato em que anularam os outros papéis, vivenciaram só o papel da maternidade, né, durante muito tempo, e quando realmente se percebeu, estava inserida só nesse papel e esqueceu, né, o papel de mulher, né, eu digo de mulher de uma forma individual, o teu papel primário na tua vida, né, e aí acaba se deixando de lado, justamente por quê? Porque esse distanciamento muitas vezes é acarretado pela culpa. Eu preciso estar 100% dentro desse papel de ser mãe, me dedicar 100% dentro desse papel de ser mãe. Só que uma coisa que é muito importante de ser falado é que para a gente cuidar do outro, né, e que é aí a minha forma de trabalho na clínica, eu priorizo muito e eu trago muito nos meus atendimentos e gosto de falar muito sobre isso, a importância do autocuidado, né? Então, Não, para a gente cuidar do outro, Carol, a gente precisa estar bem. A nossa relação com o outro é reflexo da nossa relação essa comigo relação. mesma, né? Então, de uma certa forma, eu acho que é muito importante a gente pensar nisso. Ok, hoje eu sou mãe, mas antes de eu ser mãe, também sou filha, eu também sou mulher, eu também sou amiga, né? E a gente não pode anular esses outros papéis que são tão importantes quanto o papel de mãe. E eu falo, né, para algumas pacientes e tudo, que eu acho que eu acho que a gente tenta mais acertar do que errar, né? Então eu acho que a gente tem que Uhum, levar isso em consideração. E também eu acho que a gente não pode querer ter uma perfeição em todos os nossos papéis, né? Porque isso realmente a gente não vai conseguir ser 100% em tudo e sempre vai gerar essa sensação de frustração, de culpa e tudo mais. Eu acho que a gente entender que vai ter dias que você vai ser mais mãe, vai ter outros dias que você uhum. vai ser mais doutora Caroline, ou fazer sua profissão, vai ter dias que você vai se dedicar mais ao seu casamento, a você mesmo. Então, equilibrar esses papéis e entender que vai ter dias que você vai se dedicar mais para um papel e outros dias para outro, tudo bem, né? Então, você não precisa ser 100% mãe em todos os momentos, né? Então, dividir isso, eu acho que é importante, né?
E se viesse com o manual era muito mais fácil, né? Então, mas é isso, eu acho que focar que a gente tenta muito mais acertar, né, do que errar. Fran, sabe o que eu queria tirar uma dúvida com você? Porque o que eu sinto, assim, que tem algo, às vezes, cultural junto, assim, essa é uma cobrança, talvez, de relação muito da mãe, ser a cuidadora, né, principal, assim, da criança. Então, assim, eu vejo que às vezes o pai, ele vem com uma certa independência e autonomia maior, né, no sentido de que esse sentimento de culpa a gente não vê tão presente assim nos pais quanto a gente vê nas mães, né? Então, assim, se para um pai, vou dar um exemplo aqui, se para um pai ele acha importante ou sair com os amigos, ele sai sem os filhos numa boa, né? Sei lá, um dia de prazer. Uhum. Se a mãe for fazer isso, talvez ela nem saia ou ela saia com culpa, né? Do Sim. tipo. Então, talvez essa divisão de tarefas, entender isso um pouco melhor, também ajude, né? O que você acha? Tem algo cultural também nisso? Carol, com certeza, né? Até porque a gente sabe que é algo de estudo, né? O homem ele é muito mais racional, né, do que o sexo feminino, né? Nós somos muito mais emocional. A gente não precisa generalizar, né? E trazer isso de uma certa forma fixo a todos os homens e fixo a todas as mulheres, mas existem estudos que comprovam isso, né? Então a mulher ela é muito mais emocional, né? E eu acho que tu trouxe um exemplo aí super significativo de compreensão disso que eu trouxe também. O que que acontece? A culpa, Carol, ele é um sentimento natural, né? Mas principalmente nesse momento, e o que a gente traz aqui é para quem está nos ouvindo, que não é que tem que negligenciar a culpa ou realmente ver ela como um processo árduo. Ela é natural, ela vai acontecer. O que a gente quer trazer aqui é para que vocês possam dosar esse processo de culpa e que ela não seja algo dentro da tua rotina, né? E que a gente saiba dosar, que a gente essa questão que tu relatou, assim, dividir tarefas, hoje é importantíssimo. A gente consegue perceber que, inicialmente, o bebê ele vai precisar mais da mãe, né? A Sim, mãe sim. realmente é um processo inicial aí. Mas não quer dizer que não pode ter essa troca com o pai. Não quer dizer que esse pai não possa ficar um minutinho com esse bebê para essa mãe também, né, poder olhar para si um pouquinho. Uma coisa que é bem comum, eu acho que muitas mães falam assim, eu ouvi bastante, eu acho que tu pode falar aí, né, Carol? Bom, depois que tu ganha filho, tu não toma mais um banho de verdade, né, no Verdade. início. Então, É, assim, então, se a gente for ver, ok, a simbologia de um banho é um momento teu, é um momento de é, autocuidado. Muitas de nós, quando está no momento do banho, a gente pensa sobre a gente, sobre a nossa vida, né? A é. gente cria estratégias para a nossa rotina. Então, é um momento muito prazeroso, né? Não só de autocuidado com o corpo, né? Mas também com a nossa saúde mental e com o autocuidado. Então, esse é um momento que um pai pode, né, auxiliar, né? A gente entende que algumas pessoas às vezes não têm uma rede de apoio e tudo mais, né? Mas eu acho que tu pode falar melhor aí sobre o que eu escuto muito, né? E que depois de mãe o banho aí não é igual inicialmente, né? É tudo muito corrido. Ai, não só o banho, é a refeição, refeição que você não faz mais em paz, é um tempo, ixi, a gente poderia dar enormes exemplos, mas eu acho que é isso que você falou, né? É, que você trouxe, que eu acho que é importante, né? Que o sentimento de culpa, ele não é total negativo, né? A gente Sim. não precisa, faz parte, né? Eu acho que a gente saber lidar com ele é importante, né? Então, assim, aqui, muitas das vezes, o que a gente vê também em volta da maternidade é que, às vezes, esse sentimento de culpa, ele não tá ali momentâneo, não é por uma fase, né? Às vezes, a gente vê ele participar diariamente da vida, da rotina de uma mãe, e isso, né, trazer um desconforto muito grande, né? Então, acho que esse aí talvez traria um problema, né?
E quando a gente fala Uhum. de autocuidado, que apesar de a gente achar importante, é comum eu escutar assim, mas eu me sinto culpada de estar indo treinar, ou de não estar vendo meu filho crescer, ou de estar com pouco tempo dele, eu tô trabalhando demais, né? Como é que eu vou, sei lá, fazer uma unha? Então, eu acho assim que trazer, né, a importância desse autocuidado, é, a pessoa conseguir perceber, né, que ela vai estar bem com ela, estando bem com ela mesma, ela consegue ter uma melhor relação até com o próprio filho, né? E quanto antes isso acontecer dentro dela, eu acho que é até mais fácil ela lidar com esse sentimento de culpa, né? O que que você acha? Uhum. Perfeito. Carol, a gente voltando aos poucos, eu acho que cada mãe sabe, né, os seus limites, né, da maternidade inicialmente. Acho que isso fica um pouquinho mais preso nas mães de primeira viagem aí, né, mas de uma certa forma, à medida que tu vai retomando, né, as tuas atividades, né, o teu autocuidado, o teu controle alimentar, a prática de atividade física dentro dos teus limites e o que tu te sente confortável, tu vai te aproximando mais, né, de coisas que antes te faziam bem. Eu acho que vai um questionamento aí a ser pensado, o que me fazia bem antes que hoje não está na minha rotina e que pode voltar para minha rotina aos poucos, né? Então isso vai nos distanciando desse sentimento de culpa. Particularmente eu, assim, né, eu sempre pensei, assim, né, quando eu engravidar, eu quero muito manter a qualidade de vida que eu tenho hoje, né, então, assim, eu tenho o meu horário que eu gosto de pegar 10 minutinhos de um sol, eu tenho o meu horário que eu pratico a minha atividade física, eu tenho o meu horário que eu gosto de sentar para tomar o meu café, então, assim, eu sempre pensava, quando eu me tornar mãe, quando eu me tornar gestante, eu quero manter isso, né, então, assim, quando eu descobri da gestação, eu pensei muito isso. Às vezes, algumas coisas acabam nos distanciando, né? Mas eu pensei, não, eu sempre consegui manter até agora. Isso é um hábito, isso me faz bem. E pensando também no bebê, mas pensando muito em mim nesse momento, né? Então, assim, eu acho que quanto mais a gente estiver próximo de algo que nos faz bem, mais a gente tende a manter. Eu sempre falo que o autocuidado ele precisa vir como um hábito, né? Ele não é algo que a gente conquista, abraça e ele caminha com a gente. É todos os dias. Então, assim, talvez no teu momento aí de gestação, tu não vai, de maternidade, tu não vai conseguir fazer tudo o tempo inteiro que tu sempre fez na tua rotina anterior. Mas quanto mais tu te aproximar, né, dessa rotina, mais de encontro tu vai estar com as coisas que te fazem bem. Melhor tu vai estar para cuidar dessa criança, para cuidar desse filho, para cuidar dessa família, para cuidar da tua profissão. Eu acho que é uma parada reflexiva, mas uma parada importante e que depois, aos poucos, vai ser importante até para retomar, né? Então, se ela for saudável, essa parada, né, que a gente tem ali inicialmente, mais saudável a gente vai voltar para nossa rotina. E Fran, sabe o que eu costumo ver? Assim, é lógico, né, gente? Não existe julgamento. Eu acredito que não existe julgamento na maternidade. Mas às vezes é importante a gente diferenciar, né, esse sentimento de culpa de você ser realmente culpada de alguma coisa ou não, né? Então, assim, Uhum. será que realmente você não está se cobrando muito quando na verdade você está fazendo tudo certo? Então, essa percepção aí, né, de realidade, eu acho que é importante. O que você Perfeito. acha? Eu até coloquei uma frase aqui que eu gostei bastante, que diz assim: não existe pais e mães perfeitos. Todos temos dias ruins, mas isso não nos transforma em maus pais, E maus né? pais. Então, Verdade. assim, acho que é muito importante, a gente vai, né, Carol? A gente vai errar, a gente vai ficar. E a gente vai estar sempre com o pensamento de tentar acertar, Acertar, tudo né? bem, né? Então, assim, esse processo de culpa, que é o que a gente está trazendo hoje, não deve, tu até relatou anteriormente, não deve ser visto só como algo negativo,
né? Até lidar com a culpa é algo novo para mim, né? Então, assim, é um momento de muitas transformações na minha rotina, no meu físico também, né? Na minha autopercepção de me olhar, quem eu me tornei, quem eu quero ser, né? Então, assim, vem de encontro não só com questões internas, mas também com questões externas, né? Então, assim, e isso depende da gente, né? Então, assim, ok, a gente tem um meio familiar, a gente tem um companheiro, mas tudo isso vai depender da gente. Então, eu acho que isso que tu trouxe em relação da gente ver a culpa, né, como algo aí natural, né, que a gente falou, natural desse processo de maternidade, né? Então, assim, até na questão, voltando lá na questão que a gente fala muito, na questão alimentar, né, é de saber se identificar na questão, por exemplo, corporal, né? Então, assim, eu sempre digo que a gente não vai sair por trajetos diferentes se a gente abrir a mesma porta, né? Sim, com Então, certeza. então assim, a gente pode tomar decisões. Não é porque a gente está numa maternidade, porque a gente hoje é mãe, que a gente precisa tomar apenas uma decisão, sempre olhando para a mesma direção. Né? Então, assim, eu posso ir tomando decisões aos poucos, eu posso ir caminhando aos poucos. Que o processo de maternidade não seja um processo de desmotivação, seja um processo, sim, de uma mola para a gente voltar, de certa forma, para a rotina que a gente tinha. Sim. Opa, travou? Não. É muito comum, né? Eu acho que são tantas informações também que a mãe tem, né? Assim, conteúdo digital, internet ou não, e Uhum. não tem uma definição que ela fica meio confusa, né? Ah, eu, será que eu tenho que investir na minha carreira ou ficar em casa? Será que eu tenho que, sei lá, passar mais tempo com meu filho ou passar com meu marido para salvar o casamento? Será que eu posso brigar com meu filho? Ou como é que eu falo com ele para, né? Porque que eu vou traumatizar ou preciso deixar para ele um sentimento de autonomia? Então, são vários dilemas que eu acho que a gente lida e que às vezes fica confuso. Então, acho assim, quanto mais centrada a mãe tiver, mais segura dos seus valores, do que ela deseja, né, do que ela quer passar para o filho dela, é importante para diminuir esse sentimento de culpa, porque ela vai estar conectada com ela mesma, vai estar mais tranquila, né, no sentido de que eu estou tentando acertar e tudo bem, né? Então, acho que a intenção é importante, né? E diminuir o máximo que puder, acho que é a influência externa, né? Então, eu acho que é Perfeito. isso, de o que eu acho, assim, como minha impressão, né? Mas você que é Uhum. especialista aí, que pode, de repente, dar uma dica aí a mais. O que que você acha que você poderia dar uma dica aí para as mães lidar com esse sentimento de culpa? Carol, eu acho que é muito importante, né, a gente realmente se olhar, né? Onde eu Ah, estou hoje é onde realmente eu gostaria de estar. Acho que a autopercepção é um dos pontos iniciais de tudo isso, né? A maternidade, ela traz tantas informações quanto tu disse, quanto tantas atividades, que a gente não para, assim, é difícil às vezes alguma mãe ter o tempo de parar e realmente pensar, né, em si. O universo da maternidade toma conta de um pensamento talvez muito mais do filho, da filha. Então, assim, é realmente ter um momento e ter essa autopercepção e pensar em si. E agora, né? Que momento que eu realmente vou me olhar, né? Qual é o momento que eu quero despertar coisas minhas, né? Tu tem essa percepção da importância do teu bem-estar, né? Até porque se tu não tá legal, tu estar com aquele filho nos teus braços ou até num próprio ensinamento. A gente sabe que a criança ela é reflexo do que ela visualiza, né? muito. Ela reproduz o que ela visualiza. Então, assim, às vezes a gente não percebe, mas a gente fica tão focado em dar toda a atenção pro filho, em cuidar dele, em dar comida na hora, em fazer com que ele coma corretamente, né? Mas eu não faço isso para mim. E esse filho tá vendo, né? Dependendo aí da idade que ele tem, esse filho tá observando.
esse filho daqui a pouco está reproduzindo, né? Então, eu acho que a gente começa por um processo de autopercepção, de realmente poder se olhar e se ver. Onde eu estou é realmente onde hoje eu gostaria de estar? E eu acho que tu até relatou uma coisa bem importante, é que quanto mais a gente se distancia disso, se torna um pouquinho mais difícil, não impossível, né, da gente ir fazendo essa retomada, né? É aquela questão, né? Ah, hoje eu não vou na academia, e amanhã eu também não vou, e daqui a pouco eu não vou mais, né? Então, a mesma coisa acontece em relação a isso, né? Então, assim, é muito comum a gente ouvir as mães, quando meu filho tiver 3 anos, eu vou começar a cuidar de mim. Quando meu filho tiver 3 anos, eu vou voltar, para minha atividade física, né? Então, assim, por que com 3 anos, né? Por que não agora? Por que não se adaptar, né? Talvez tu não vai conseguir fazer tudo que tu fazia antes, mas por que não te adaptar? Hoje eu acho que a gente, claro, em função da pandemia, mas eu acho que a gente também adquiriu muitas coisas positivas em relação a esse momento, por exemplo, da maternidade, que a mãe não pode ficar saindo a todo momento, que tem que ficar mais Sim. presa em casa, né? Então, assim, talvez eu não vou, eu acho que até teve uma live que as meninas falaram muito bem disso, né? Então, assim, talvez eu não vou ficar ali 1 hora fazendo uma atividade física, mas eu posso fazer 15 minutos, 20 minutos, né? Então, assim, de uma certa forma, acho que a gente começa pela autopercepção. A iniciativa é de cada uma. Eu preciso estar decidida, né? Então, assim, quando a gente É. quer, quando a gente está motivada, quando a gente coloca como meta e objetivo diário, a gente vai atrás. Eu preciso decidir isso antes de querer estar lá na frente, né? Então, a gente vê esse autocuidado como benefício. Se eu não fizer isso, eu vou estar cada vez mais próxima da culpa. E a culpa vai me distanciar cada vez mais de tudo que realmente seria importante agora. Então, assim, como eu falei anteriormente, as nossas relações, elas são reflexo de como é a minha relação comigo mesma. Então, assim, a minha dica que eu dou para as mães hoje é essa, né? É o momento, talvez, de sentar e pensar: eu realmente estou feliz como mulher? Eu estou muito feliz na minha maternidade. E estar feliz como mulher é um complemento de estar feliz na minha maternidade. Então, assim, não estou. O que eu preciso fazer de diferente? O que eu consigo adaptar? O que antes de ser mãe era algo da minha rotina que me trazia felicidade, que me fazia me sentir bem, que me trazia qualidade de vida, né, fisiológica e qualidade de Sim. vida mental. Isso é uma decisão que só nós podemos tomar. Verdade. Ai, fiquei reflexiva agora aqui. É interessante, né? Porque eu achava que. Porque você vê que às vezes é o contrário, né? Assim, a gente fica com medo de fazer, né, outras coisas, se cuidar, se treinar, sair, ou sair um pouco com os amigos, enfim. E porque isso gera mais sentimento de culpa. Mas na verdade, o que você falou é o contrário, né? Quanto mais eu fizer isso, mais eu vou estar mais rápido eu vou estar me reconectando comigo mesma, com a minha essência. E isso vai te trazer uma tranquilidade, uma reconexão. Então, isso, na verdade, diminui o sentimento de culpa, porque você vai estar bem consigo mesma. Então, na verdade, é ao contrário. Quanto mais você fizer, né, eu acredito que isso vai diminuindo esse sentimento de culpa que você tem pro autocuidado, né? Lógico que existem outros sentimentos de culpa, né? De você brigar com o filho por algum motivo, de você se estressar e de repente passar dos limites e aí se arrepender. Mas aqui a gente tá referenciando esse sentimento de culpa no sentido de se dar o luxo, né? De ter um momento para você ao invés de estar totalmente voltado para a criança. Mas eu acho que é isso que você E, falou, e não te percepção, faz, querer. né, Carol, ser menos mãe. Não Não me te faz faz. isso. Te faz estar indo lá fora para buscar uma qualidade para estar aqui dentro com o teu filho, né? Então, Com certeza. Sabe uma coisa que eu li uma vez? Desculpa te interromper, Fran, que não, me pode veio aqui falar. uma coisa que me veio na cabeça que eu achei muito legal quando eu li. Eu queria lembrar onde que eu li.
não vou lembrar agora, mas assim, era uma como se fosse uma dedicação, uma carta, tipo assim, da filha para uma mãe, depois de, né, depois de mais velha, falando de autocuidado. Então ela falava mais ou menos assim, que ela não se recorda muito da decisão da mãe da questão de introdução alimentar, ou da escolha de, sei lá, de colocar em qual escola, ou de deixar em casa. Ela não lembra dessas coisas relacionadas à maternidade em si, que parece que tem regras, né? O que ela Uhum. lembrava era de outras coisas da mãe, né? Da perseverança dela conseguir sair para trabalhar e ter dinheiro em casa, dela conseguir ter uma qualidade de vida, de ela ser bem de saúde, comer bem e sair para se exercitar. Eram as qualidades que faziam ela sentir orgulho, né, da mãe por poder trazer um bem-estar para casa, um equilíbrio, ou financeiramente, ou de outra forma, e que isso que ela sentia orgulho de ter na mãe, né? Que não era se, enfim, colocou uma roupa tal ou não, se deu chocolate ou não, se deu a introdução alimentar ou não. E eu acho que é isso, que é o que você falou, o reflexo que eles têm da gente. Então, com certeza, eles vão se orgulhar muito mais de você conseguir dividir essas tarefas e se cuidar também, e poder ir trabalhar, e poder cuidar da sua saúde, e poder também participar da criação dos filhos, e tudo bem, né? Então, e dividir isso, eu acho que é o que você falou, não vai te fazer menos mães. Não que seja fácil, né? Eu acho que lidar com isso Uhum. sempre vai ser difícil, é o que você falou, é um treinamento diário, né? Mas aos poucos a gente, né, treinando isso, afinal de contas, eu acho que afinal de contas, como falar, a dedicação que a gente traz para a maternidade, ela é muito duradoura. É tudo bem que dos Uhum. primeiros 2 anos talvez seja mais difícil e tudo mais, mas ela é muito duradoura, é uma fase muito grande da mulher. Não adianta você Claro. achar que vai passar e esperar passar para só depois olhar para si, né? Então, quanto antes você se reconectar, acho que é melhor. São fases, né, Carol? Aí tem um momento É, que a criança depende bastante de ti, depois vem o momento da escolinha, e depois. Então, de uma certa forma, tu vai viver todas essas fases, tu vai acompanhar todas essas fases. Então, que a gente possa acompanhar essas fases saudável, né? Que a gente isso. possa acompanhar essas fases realmente sendo esse exemplo que tu trouxe. E eu acho que tu conseguiu pontuar muito bem. Não é fácil, né? Talvez algumas pessoas estão nos ouvindo pensando como fazer isso diariamente, né? Então, assim, não é fácil, mas também não é impossível, né? Que a gente possa também até ter trocas com outras pessoas, né? Que é isso que a gente está trazendo aqui, de identificar como a gente pode também, né? Criar um pouquinho de força para nesse momento conseguir ser um momento mais saudável na nossa relação com o nosso eu, com a nossa família, com o nosso filho, no nosso trabalho. Então, assim, foi muito gostoso falar sobre esse tema, né? Eu É acho isso que mesmo. é algo bem presente aí. Teve uma pessoa que comentou aqui, né? Um tema importantíssimo. Fico muito feliz, né, de ter sido convidada. Eu que agradeço, Fran. Antes de finalizar, só me veio uma coisa aqui na cabeça que eu vou acabar falando, que às vezes a gente me veio, sabe o que? Às vezes o tempo de qualidade, né? Porque às vezes a gente quer ficar, às vezes a gente se culpa de não estar tantas horas com o nosso filho, mas essas tantas horas poderiam ser reduzidas em horas menores com aquela qualidade essencial, com aquele tempo de qualidade, né? Uma coisa é você ficar 2, 3 horas um pouco ali com o seu filho, outra hora você tá cozinhando, outra hora você tá fazendo suas coisas de casa, vai tomar banho, não sei o quê, e outra hora você ficar ali, né? 1 hora com ele, olhando nos olhos, brincando, participando e tudo mais. Então, às vezes, isso faz diferença, né? Às vezes você consegue dividir Uhum. melhor seu tempo, se você tiver um tempo de qualidade, né? Deixar o celular de lado, deixar todas as coisas de lado, você se dedicar para o seu filho, você provavelmente, talvez ele, né?
se sinta muito mais acolhido e aí sobra tempo para você fazer depois suas coisas. Então, acho que me veio isso agora, né, de lembrar, Perfeito. porque eu lembrei de mim mesma, né, dessas questões, e, e aí achei legal trazer aí como última informação para as pessoas que Perfeito, estão nos Carol. assistindo. Perfeito. E assim, eu acho que somando a isso que tu trouxe, né, aí pra gente finalizar, eu acho que assim, se a gente trouxer no nosso dia a dia pequenos episódios, pequenos momentos na nossa rotina, de sair desse processo de culpa e se cuidar, é, esse momento com o nosso filho, a gente não vai ficar dentro de um processo oscilatório de estou aqui, um exemplo, né, ensinando ele a, aos temas da escola, sendo que não consegui me alimentar direito, não consegui tomar um banho direito. Então, assim, que qualidade tu tá ali, né? Que qualidade tu tá auxiliando o teu filho nas questões da escola, por exemplo, né? Porque tu tá ali, tu tá dentro de um processo interno oscilatório de que eu esqueci de mim, de que eu não tive tempo para mim, que eu levantei correndo, não consegui tomar um banho descansada. Então, quanto mais a gente priorizar esses momentos, a entrega vai ser, como eu trouxe, né? A entrega vai ser mais positiva, tanto para ele quanto para ti, tanto para o filho, para a filha, quanto para ti. Muito É importante isso isso que tu mesmo. trouxe. É atenção plena, né? Atenção plena é o que você está Perfeito. fazendo. Eu acho que isso também conta nesse para te ajudar a superar esse sentimento de culpa e as mães conseguirem se dedicar mais para elas mesmas. É um treino, mas aos poucos, gente, é difícil, mas aos poucos a gente vai perceber que nós não somos somente mães e a gente consegue exercer todos os papéis e quanto mais a gente fizer isso, melhor. Fran, muito, muito, muito obrigada pela sua participação hoje. Foi super positiva. Eu aprendi bastante e nada como uma especialista para falar sobre o assunto. Gente, quem está nos assistindo mais uma vez, a Fran produz muito conteúdo bacana, não só sobre esse tema, mas sobre tudo relacionado a essa parte de, acho que autoconhecimento, autocuidado e tudo mais. Fran, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, fico muito feliz, estou sempre de coração aberto para estar aqui. Oba! É um prazer poder compartilhar, principalmente por estar vivenciando esse momento também. Fico muito feliz, também estou aprendendo muito aqui, né? Então, fico muito feliz. Agradeço quem entrou aí, quem participou, e muito obrigada pelo convite.